pessoal! Bom dia, Brasil! Ah! Bom dia, Cascavel! Bom dia, Umuarama! Pessoal, bom dia aí pro pessoal que acompanha a gente também, né? Na net aí, Brasil inteiro, um grande abraço para vocês. E vamos começar a falar de direito previdenciário, né? Nossa matéria específica na prova. Vai estar muito difícil? A gente vai gabaritar, né? FCC, como vocês puderam sentir, como vocês já resolveram diversos exercícios. É só tomar cuidado com alguns detalhes, com algumas pegadinhas. Primeiros detalhes, números. FCC vai adorar trocar prazo de carência, renda mensal, vai colocar lá todo o conceito de auxílio doença e vai falar de auxílio acidente. É esses tipos de detalhes que vocês vão ter que tomar um cuidadinho, ok? Por isso, nós iremos revisar todos os benefícios, falando dos principais pontos, e vamos falar também de um assunto, bem rapidinho, que gerou muita dúvida, eu senti até o pessoal da net, que é prescrição e decadência, ok? Super fácil. Esse material que vocês têm, levem amanhã, dá uma revisada, uma olhada antes da prova, vai ajudar muito, que benefícios vai cair em peso. Vai ser a maior parte da prova de vocês. Tá ok, minha gente? Então vamos começar, né? Oi? Aqui? Tá. Melhorou então, né? Estou me ouvindo melhor também. Então vamos começar a falar primeiro das aposentadorias. Nós temos 4 aposentadorias. Quais são elas? Idade, tempo de contribuição, invalidez e especial. Ok. Primeiro ponto. Temos 3 delas que, se eu preencher os requisitos e perder a qualidade de segurado, não vai ter problema. Eu posso pedir, não pode? Pode sem problema nenhum. Agora, aposentadoria por invalidez, não tem jeito. Eu tenho que ter qualidade de segurado. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, aposentadoria por idade, a mais tranquila. Quais são os segurados que têm direito? Todos. Qual é a carência? 180 contribuições é a carência. E a renda mensal? 70% do salário de benefício, mais 1% deste grupo de 12 contribuições até atingir o máximo de 30. Ok? Gravem só isso, esse 70% mais esse 1% a cada grupo de 12 contribuições. Bora para frente. O início, pessoal, está causando muita confusão esse início. Quando que começa? Receber o benefício. E da data do requerimento, é 30 ou 90 dias. Grave uma coisa, quando a gente fala de aposentadoria, a gente vai lembrar dos 90, tá ok? A gente vai lembrar dos 90. Quando que começa a ter início este benefício? Temos a primeira situação, para o empregado e o empregado doméstico. O que pode aparecer na questão? O empregado, exceto o doméstico. Por quê? Porque não tem alguns benefícios que o doméstico está excluído? Tem. Eles vão fazer esse tipo de pegadinha com vocês. Vão excluir. Então, aqui, é o empregado doméstico vai começar a receber o seu benefício da data do desligamento do emprego, desde que ele faça o requerimento em até 90 dias desta data. Então, hoje, cheguei para o meu patrão e falei, estou indo embora, vou me aposentar, quero descansar. Né? Faz aí minha rescisão, não quero mais trabalhar. Então, a partir de hoje, eu terei o prazo de 90 dias para ir lá no INSS e requerer minha aposentadoria por idade, para receber desde hoje. E se eu saio do emprego, deixo passar esses 90 dias, vou viajar, tirar umas férias, né? Deixei passar esses 90 dias. A partir de quando que eu irei receber? Da data do requerimento. O que é a data do requerimento? Precisa ficar pensando muito nisso? Não, a data do requerimento é quando a pessoa liga para o 135 do INSS, eu quero agendar meu atendimento para pedir uma aposentadoria por idade. Faz pelo site da Previdência. Quando ela vai atrás, quando ela vai requerer esse benefício dela. Tá ok? E para os demais segurados, a partir de quando? Data do requerimento. Eles não vão ter afastamento do emprego. Tá ok? Tranquilo, aposentadoria por idade, não é? Próximo. A aposentadoria pode ser requerida pela empresa. Cuidado! Existe a aposentadoria que a gente falou até agora,
quando eu, segurado, vou requerer essa aposentadoria, ela é a voluntária. Eu vou atrás requerer. Só que eu quero continuar trabalhando. Fico trabalhando, não peço minha aposentadoria. A empresa pode requerer se eu sou empregado? Pode. A partir de quando? Com 70 anos, os homens, e 65 anos, as mulheres, desde que cumprida a carência exigida em lei. Essa é a compulsória. Cuidado para não confundir isso. Então, a voluntária, a partir de quando? Homens com 65, mulheres com 60. Enquanto a compulsória, homens 70 e mulheres 65 anos, desde que cumprida a carência. E temos também as figuras dos trabalhadores rurais, que tem uma diminuição na idade de 5 anos. Cuidado também para não confundir aqui, lá com a aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Lá também vai ter uma redução de 5 anos, mas é 5 anos do tempo de contribuição para os professores. Aqui é uma redução em 5 anos daquela idade exigida. Então, os homens terão que contar com 60 anos e as mulheres 55 anos de idade, correto? Quem são esses trabalhadores rurais? É só um segurado especial? Não, temos o empregado, o trabalhador avulso rural, o contribuinte individual, aquele que presta serviços, né, a diversas empresas, uma pessoa jurídica rural, uma agroindústria e os garimpeiros, tá ok? Eles têm idade reduzida de 5 anos. Cumprindo a carência de 180? Cumprindo a carência de 180, contribuições também, ok? Próximo slide. Aposentadoria especial. Quem tem direito à aposentadoria especial? São todos os segurados? Aqui também tem só alguns. Os empregados, os trabalhadores avulsos e os contribuintes individuais, desde que filiados a uma cooperativa de produção e de trabalho. Esses terão direito à aposentadoria especial. Qual é o requisito básico? Prestar serviço de natureza especial. Então, aquele pessoal que vai trabalhar com mineração subterrânea, radiação, né, pressão, eles vão ter um tempo menor de contribuição para poder se aposentar. Então, eles são expostos a fatores químicos, físicos, biológicos, que vão prejudicar a sua saúde e poderão se aposentar, dependendo, né, da situação exposta, em 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Carência, também fala-se de carência, 180 contribuições, ok? E a renda mensal é 100% do salário de benefício, tá ok? Próximo. O início. Tá vendo que aqui fala de novo em 90 dias? Então, para não se perder mais, a aposentadoria é 90 dias, tá ok? Então, para o segurado empregado, vai a mesma regra lá da aposentadoria por idade. O segurado empregado conta a partir do desligamento do emprego, se requerirem até 90 dias, ou da data do requerimento, se passar esses 90 dias. Enquanto que o trabalhador avulso e contribuinte individual, a partir da data do requerimento. Tá ok? Próximo. Então, como já falamos, ele deve trabalhar em uma atividade especial durante 15, 20 ou 25 anos. Cuidado. A obrigação de comprovar perante o INSS que exerceu uma atividade especial é do segurado e não da empresa, viu? Qual que é a obrigação da empresa, meu povo? Fazer aquele PPP, né? O perfil profissiográfico previdenciário. Essa que é a obrigação da empresa. E fornecer ao seu empregado, tá? O segurado que desejar se aposentar. Tá ok? E para ter direito à exposição, olha que palavrinhas que aparecem sempre. Elas devem ser de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente. Isso vai aparecer com certeza absoluta numa questão. É típico. A FCC já fez diversas questões tratando de aposentadoria especial com esse não ocasional e nem intermitente. Dela tira o não, tira o nem, tá? Tem que ser de modo habitual e permanente. Isso é, faz parte da rotina do segurado. Não tem como desvincular a atividade dele desses agentes nocivos à sua saúde. Tá ok?
Vamos para o próximo. Aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria tem lá no decreto. Quem leu o decreto aí? Só? Espera aí, levanta mais alto. Quem leu o decreto? O pessoal aí do Brasil também leu o decreto, né? Não dá para ir sem dar uma lidinha na lei, no decreto, né? Essencial. Principalmente porque a FCC vai ser bem texto de lei. Ela não vai cobrar jurisprudência. Então, vamos lá. Quem tem direito a esse benefício? Todos têm direito? Todos os segurados, em regra, têm direito. Porém, o segurado especial, para ter direito, ele deve contribuir facultativamente. Isso é, ele vai pegar e contribuir da mesma forma que um segurado facultativo, por exemplo. Vai declarar, vai colocar um valor, eu quero ter R$2.000 de aposentadoria. Vou contribuir 20% sobre esse valor. É 2.000. Não vai ser 2.000 depois da aposentadoria, né? Vai ter os reajustes também, tá? Mas ele tem que contribuir facultativamente. Senão, o segurado especial tem direito a benefícios somente no valor de um salário mínimo. Então, para ele ter superiores, benefícios com valores maiores, ele precisa contribuir facultativamente. Isso tem previsão lá no decreto. Prevê que ele pode ter essa contribuição facultativa, ok? Bem como o contribuinte individual e o facultativo, ele deve contribuir na alíquota de 20%. Se ele aderir àquele plano simplificado, onde ele contribui 11%, perdeu o direito. Tá ok? Bem como aquele microempreendedor individual, na alíquota de 5%. Tem mais alguém que contribui na alíquota de 5%? Tem, quem, né? A dona de casa, que surgiu agora ano passado, né? Essa contribuição nova para ela. Tá ok? Então, todos, em regra, teriam direito? Com certeza, mas eles devem contribuir, tá ok? Se aderir a plano simplificado, tá fora. Tá? Então, contribui na alíquota de 20%. Carência, 180 contribuições. Você fala, peraí, calma aí. Como assim carência 180 contribuições? Para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, não é o homem contribuindo 35 anos e a mulher 30? É isso, não é? É. Então, por que essa carência de 180? É um exemplo bem rápido para vocês entenderem e nunca mais ficarem confusos com essa carência. Por exemplo, se eu hoje sou trabalhadora urbana, eu já tenho mais de 15 anos de contribuição. Eu já tenho 180 contribuições, meu povo? Tenho 180 contribuições. Quero me aposentar por tempo de contribuição. Contribuo na alíquota de 20%, certinho, sou empregada, né? Só tem que ser 20%? Não, os empregados, trabalhadores avulsos, né? Empregados domésticos contribuem também um pouquinho menos. Então, o que acontece? Eu quero contar um tempo que eu trabalhei como rural. Eu era uma segurada especial. Eu posso contar esse tempo? Mas no decreto está lá. Né? No decreto tem todas as atividades, tudo que vai contar tempo de contribuição. Então, eu posso contar esse tempo? Posso contar esse tempo. Aí fecharia, poderia fechar, conta uns 15 anos, fecha aí uns 30 anos de contribuição? Eu posso, sem problema nenhum, mas eu tenho que cumprir a carência de 180 contribuições. E qual que é a renda mensal? 100% do salário de benefício. E aqui aplica-se obrigatoriamente o fator previdenciário. Cuidado com o que pode aparecer para vocês numa questão. Quando fazer a média dos 80% maiores salários de benefício, né, salários de contribuição em todo o período contributivo, vai fazer essa média para se chegar ao valor do salário de benefício, para se apurar a renda mensal ou benefício. Tanto a aposentadoria por tempo de contribuição como a por idade serão multiplicadas pelo fator previdenciário. As duas serão multiplicadas pelo fator previdenciário. Porém, na aposentadoria por tempo de contribuição, ela se aplica obrigatoriamente. Isso é, se vai beneficiar o segurado ou não, quer se aposentar por tempo de contribuição, vai incidir fator previdenciário. Abaixando o salário, aumentando o benefício. Acabou. Agora, na aposentadoria por idade, ela será facultativa. Isso é, aplica-se beneficiar. Tá ok? Próximo. E o início? Tá vendo ali, 90 dias de novo. Então, aqui também, para o empregado e empregado doméstico, a mesma regra da aposentadoria por idade. Para o empregado e empregado doméstico, a partir da data do
desligamento, se requerido em até 90 dias. Passou 90 dias, da data do requerimento. Os demais, data do requerimento. Então, como falamos aqui, para fazer jus, homens 35 anos, mulheres 30 anos de contribuição. A regra, tendo uma diminuição no tempo de contribuição para os professores. É qualquer professor? E se cair professor universitário, é ou não é? Não é. Tá ok? Professor universitário está excluído dessa regra. Fala que são aqueles que exercem função de magistério, no ensino fundamental, infantil, o médio. O universitário está excluído. Pode aparecer esse tipo de pegadinha para vocês. O universitário não conta. E cuidado, redução de 5 anos de tempo de contribuição para professores, redução de idade para os rurais. Tá ok? Próximo. Aposentadoria por invalidez. Quem tem direito a esse benefício? Todos os segurados têm direito. Carência. É aqui que vai pegar na hora da prova. Qual é a carência, meus queridos? 12 contribuições é a regra. E estará isenta se for acidente ou doenças graves, que estão lá no artigo 151 do plano de benefícios. Portanto, para acidente de qualquer natureza, não é somente acidente de trabalho, tá? E qual é a diferença de sofrer um acidente de trabalho ou sofrer um acidente comum? Se eu for empregada, para começar, acidente de trabalho não é todo mundo que vai sofrer, não é verdade? Segurado empregado pode sofrer acidente de trabalho? Pode, eu sofri um acidente. O que acontece? A partir do momento que encerrar o meu benefício por incapacidade, estou recebendo auxílio-doença. Encerrou, eu tenho a estabilidade de 1 ano no emprego, não podendo ser demitida, exceto se por justa causa, tá ok? E esse tempo também vai contar como tempo de contribuição intercalado entre atividades ou não. Cuidado! Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, contarão como tempo de contribuição intercalado entre atividades. Dá uma olhada lá no seu decreto. Tá lá, entre atividades. Se for acidentário decorrente de acidente de trabalho, aí não tem problema. É intercalado ou não. Tá ok? Então vamos lá. Qual que é a renda mensal desse benefício? 100% do salário de benefício. Meus queridos, pode ultrapassar o teto esse benefício? Pode. Quais são os benefícios que pode ultrapassar o teto previdenciário? Aposentadoria por invalidez e salário maternidade. São os 2 benefícios que podem ser superiores ao teto da Previdência. Preciso decorar o teto da Previdência? Não esquenta com isso não, tá? 100% então do salário de benefício. Caso esse segurado esteja de um modo completamente incapaz, está lá numa cama, ele só consegue falar, totalmente paralisado, ele tem direito a um acréscimo de 25% sobre o valor dessa aposentadoria, podendo então esse valor ultrapassar o teto. E o benefício aqui já tem um pouquinho diferente, não é verdade? Para o empregado, cuidado que na prova pode aparecer assim, para o empregado, inclusive o doméstico. Está errado. É para o empregado, este benefício só tem início a partir do 16º dia. Os 15 primeiros dias, quem vai pagar é a empresa. O INSS só paga a partir do 16º dia, tá certo? E a partir da data de entrada do requerimento, entre o afastamento e a data do requerimento, ocorrer mais de 30 dias. Opa, você tinha falado que as aposentadorias eram 90 dias, agora já tem os 30 dias aqui. Isso aqui é benefício por incapacidade. Portanto, fica 30 dias. As aposentadorias, em regra, 90 dias para você entrar com o requerimento. Agora, aqui é um benefício por incapacidade. Então, 30 dias. E os demais segurados receberão da data do início da incapacidade. Só que, entre essa data da incapacidade e o requerimento, não pode ultrapassar os 30 dias. Ele também tem que requerer em 30 dias, senão é a data do requerimento. Tá ok? Próximo. A incapacidade do segurado deve ser para todas as atividades que garantam a subsistência. Então, com essa aposentadoria aqui,
não pode trabalhar, correto? Se eu me aposentar por idade, eu posso continuar trabalhando? Posso. Não é requisito eu ter que me afastar do trabalho para me aposentar por idade. Agora, essa aqui não. Eu tenho que me afastar da atividade. Eu não posso trabalhar, tá ok? E ocorrendo a recuperação total. Então, cuidado. Tem que ser uma doença, um acidente que deixe permanentemente, totalmente incapacitado, insuscetível de recuperação. É isso que está escrito na lei, não está? Mas ele pode se recuperar? Pode. Principalmente porque o aposentado por invalidez, bem como aquele que estiver em auxílio-doença, deve passar por perícias médicas e processos de reabilitação, né? Habilitação profissional, para que possa recuperar a capacidade de trabalho, se for possível. Então, pode ser possível que esse aposentado por invalidez recupere a sua capacidade laborativa? Com certeza. E se isso acontecer, acaba de imediato a aposentadoria? Depende. Então, primeiro caso, se isso ocorrer dentro de 5 anos, tá? Uma recuperação total, a aposentadoria por invalidez, tá? Ou auxílio-doença, ele vai cessar de imediato se for um empregado que puder retornar à atividade. Então, o empregado que puder retornar àquela função que ele exercia na sua empresa, ocupar aquele mesmo cargo, cessa de imediato e ele volta para a empresa. E se a empresa não quiser ele, o que acontece? Recebe indenização trabalhista, tá ok? Para os demais segurados, qual que é a regra? Após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, tá ok? Então, conforme o número de anos, os meses. Pode juntar aí o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para a contagem desses anos? Pode. Pode ser um seguido do outro também. Próximo. E quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após os 5 anos, ou quando o segurado for declarado apto para exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria é mantida e vai cessando aos poucos. Nos 6 primeiros meses, ele recebe 100%. Aí, nos próximos 6 meses, passando 6 meses, começa a receber 50%. E aí, quando faltam os últimos 6 meses, passou um ano já, os últimos 6 meses, ela reduz 75%. Próximo slide. Reduz 75%. Pode aparecer na tua prova que ele recebe 25%? E tá certo? Pode. Cuidado com isso, tá? Então, ele o quê? Reduz 75%. Mas pode aparecer que ele recebe 25% nos últimos 6 meses. Tá correto. Cuidado com isso, tá? E a doença-lesão que o segurado já era portador, ao se filiar, ao começar a contribuir para a Previdência Social, lhe garantirá direito a uma aposentadoria ou um auxílio-doença? Não, a não ser que se agrave, tá? Então, se essa doença ou lesão tiver uma progressão, um agravamento, aí sim, ele tem direito ao benefício, senão, perdeu, ok? Próximo. Vamos falar agora dos auxílios. Nós temos 3 auxílios. Quais são eles? Doença, acidente e reclusão, tá ok? Então, vamos começar a falar do auxílio doença. É para todos? É para todos, né? E a lei fala lá, para todos os segurados que estejam incapacitados por mais de 15 dias em decorrência de doença ou de acidente. Então, aqui, diferente da aposentadoria por invalidez, que é uma incapacidade permanente, total, o cara não pode mais trabalhar, aqui ele vai poder voltar a trabalhar, é temporário. Sofri um acidente, quebrei a perna, sou motorista, vou poder trabalhar? No momento, não. Mas depois de um tempo, de uma recuperação, de um tratamento, eu posso? Posso. Começou a quebrei, né? Só dar uma arrumadinha, fazer uma fisioterapia, pronto. Estou inteira de novo, não estou? Estou inteira. Tá ok? A carência, igualzinha à aposentadoria por invalidez. Regra, 12 contribuições ou isenta de carência no caso de acidente de qualquer natureza ou aquelas doenças mais graves. Quais são essas doenças mais graves? Preciso saber de cor? Não. Tuberculose, uma hanseníase, são doenças mais graves, tá ok? E a renda mensal aqui, 91% do salário de benefício. Cuidado com essas pegadinhas, tá? Próximo.
Para o segurado empregado, os primeiros 15 dias iguaizinhos à aposentadoria por invalidez serão pagos pela empresa. Então, o benefício para esse segurado tem início a partir do 16º dia. E para os demais? Data do início da incapacidade, se requerido em até 30 dias. Se requerer depois de 30 dias, data do requerimento. Tá ok? Se for concedido, gravem isso. Isso aqui é ótimo para cair. Se for concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de 60 dias contados da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento. Toma cuidado, dentro de 60 dias e decorrente da mesma doença, do mesmo acidente. Se o cara volta a trabalhar, então eu sofri um acidente. Estava indo para a praia, sofri um acidente de carro. Fiquei incapacitada para o meu trabalho durante 90 dias. Retornei ao trabalho e passou uns 15 dias eu peguei uma pneumonia. Sortuda pra caramba, né? Peguei uma pneumonia. Segue a mesma regra? Não, porque não é a mesma doença, não é o mesmo fato, tá? Ou a doença alusão que o segurado já era portador ou se filiar, novamente não lhe caberá direito, tá ok? Se o segurado que exerce mais de uma atividade ficar incapacitado definitivamente para uma delas e a outra não, como é que fica? Recebe auxílio doença indefinidamente, tá? Então, vamos supor, eu sou advogado e sou professor. Ok, se eu fico incapacitada somente para ser advogada, totalmente incapacitada, terei direito à aposentadoria por invalidez? Não, eu fico recebendo auxílio doença permanentemente, até que essa minha incapacidade também afete a de professor. Então, enquanto eu estiver incapacitada, puder exercer uma atividade, né, que me garante subsistência, eu ainda continuo exercendo. Tá ok? Auxílio acidente. Auxílio acidente, ele é de natureza indenizatória, ele é muito mais uma indenização. Pode acumular com o salário? Claro que pode. O cara pode voltar a trabalhar e continuar recebendo auxílio doença. Com qual que ele não pode? Auxílio acidente, desculpa. Com qual que ele não pode acumular? Aposentadoria. Auxílio acidente não acumula com aposentadoria, salvo o direito adquirido, tá? Então, tem pessoas que até hoje recebem a aposentadoria e o auxílio acidente, porque tem direito adquirido, mas agora não pode mais. Então, quando se aposenta, cessa, ok? Então, era para segurados empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Cuidado, aqui também só é 3 que têm direito. Somente os empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Esses 3. Carência nenhuma, está isenta. Não tem carência este benefício. E a renda mensal do benefício qualquer? 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio doença. Isso aqui está lá no artigo 104 do decreto. Só que a lei só fala 50% do salário de benefício. A lei 8.213 só fala 50% do salário de benefício. Portanto, se cai, segundo a lei 8.213 de 91, é correto afirmar que a renda mensal do auxílio acidente será 50% do salário de benefício. Está certo ou está errado? Está certo. Cuidado. Tá ok? E o início? É devido do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou da morte do segurado. Então, é uma indenização, tá ok? Cuidado com a perda de audição. Já caiu em diversos concursos tratando de previdência, tá? Direito previdenciário, né? Na FCC. A perda da audição em qualquer grau só vai dar direito ao auxílio acidente se houver um nexo entre o trabalho, né, aquele trabalho que ele exercia, e a capacidade. Olha lá, perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento da causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente redução ou perda da capacidade.
Pessoal, teve uma questão da FCC que caiu, essa questão de redução ou perda, tá? Às vezes ela deixa só a redução de fora. Tá certo ou tá errado? Pode estar errado, tá? Mas cuidado, aquela regrinha que o professor Daniel Sena falou, poxa, tá tudo meio errado, mas essa aqui tá mais correta. Serve aqui para o direito previdenciário também. Vocês resolvendo questões, vocês podem ter visto isso, né? O que acontece? Tem às vezes aquela questão que está no gabarito, é a que está menos errada, né? Então, cuida, dá uma olhada, tá? Então, se as outras estiverem muito cabeluda, estiver muito absurda, opa, daí coloca essa aí, tá? Então, vocês cuidem com essa regra também em direito previdenciário, tá ok? Pode ir para a próxima. Auxílio reclusão, famoso bolsa bandido, não é verdade? Eu sempre falo isso nas aulas, né? O bolsa bandido. Não dá para ganhar 3 mil reais como circulou uma vez no e-mail, não dá, impossível. Porque é devido somente para os dependentes do segurado baixa renda, que se encontra recluso. Então, aqui é um benefício somente para os dependentes, eles que vão requerer. Carência isenta. Renda mensal, 100% da aposentadoria por invalidez que ele teria direito, tá certo? E é devido a partir de quando? Da data da reclusão, se requerido em até 30 dias, ou da data do requerimento, se deixou passar 30 dias. O que é essencial para que os dependentes consigam esse direito perante o INSS? Apresentar a certidão que ele está recluso. Em qual regime? Fechado e semiaberto. Cabe em provisória? Cabe também, mesmo, né? Preventivo, cabe, tá? E o menor de 18 anos? Os dependentes dele têm direito também? Tem direito, porque os dependentes dele se equiparam, né, ao segurado recluso. Então, claro, desde que esse menor também seja segurado, tenha a qualidade de segurado, se encaixe, tá ok? Próximo. E o benefício é devido mesmo nas hipóteses, como já falamos, de prisão previsória. Opa, enrola, volta, né? Prisão provisória. É o cabelo, às vezes atrapalha para a gente falar um pouco, né? A gente se enrola um pouco. Vamos lá. Desculpe as loiras, tá? Loiras do Brasil, não fiquem ofendidas. Os dependentes não farão jus ao benefício se o segurado receber a remuneração da empresa, se ele recebe auxílio-doença, abono de permanência de serviço ou aposentadoria. O que é abono de permanência de serviço? Me pergunto. Vou explicar, mas não precisa ficar se preocupando muito com isso, não. Antigamente, quem não tinha direito a se aposentar, tá? Quem tinha direito, né, a se aposentar e não se aposentava, ficava trabalhando, ganhava uma bonificação, chamado abono de permanência de serviço. Tem gente que recebe? Direito adquirido, né? Pode mudar a lei, extinguir abono de permanência de serviço, garante-se o direito que a pessoa tenha, ok? Agora os salários. O salário está causando bastante confusão também, não está? O pessoal ainda fica meio confuso. Então, vamos falar do primeiro salário. Maternidade. Aqui é exclusivo da mulherada. É só a segurada que tem direito a salário maternidade. Homens estão excluídos. Então, as mulheres, né, que tiverem um filho ou adotarem, terão direito. Ah, e se o homem adotar, não tem direito? Só as seguradas terão direito. Carência. 10 contribuições para as seguradas contribuintes individuais e facultativas e 10 meses para segurado especial. Cuidado, lá na lei está 12 meses, não está? Quem leu a lei não achou 12 meses para segurado especial? Não é 10 meses, confia em mim. Tá? Teve uma lei que revogou, tá, tacitamente aquele artigo, só que ele está lá ainda, né? Ah, por que ele está lá ainda? Né? Ficou, tem direitos adquiridos, ficou por lá. Mas o decreto, tanto que o decreto regulamenta 10 meses, tá? Que é a carência para seguradas especiais. Já para a empregada doméstica e a trabalhadora avulsa, elas estão isentas. Não terá carência para fazer jus. Ah, então se a empregada for registrada no último mês de gravidez, ela tem direito? Claro que tem, não tem carência, né? Então, se for no último mês de gravidez, não tem problema. Ela irá receber o salário maternidade. E esse poderá iniciar até 28 dias antes do parto e o início, né,
tanto antes e depois de repouso, poderá se estender em até 2 semanas, mediante um atestado, caso ela necessite. E a renda mensal? Aqui a renda mensal já começa a ficar um pouquinho diferente, né? Antes, 100% salário-benefício, aqui já é um pouquinho diferente. Então, para a empregada vai ser igual a sua remuneração. Então, se a empregada aqui ela ganha 10 mil por mês, ela tem direito a receber 10 mil por mês? Tem, ela tem direito a receber 10 mil por mês de salário-maternidade. E quem vai pagar para a segurada empregada? O INSS ou a empresa? A empresa vai pagar para a segurada empregada, ok? E se essa segurada empregada, ela for uma empregada do microempreendedor individual, quem que vai pagar? INSS. Cuidado, mudança recente de lei. E se a empregada adotar, quem que paga? INSS. Então, cuidado. Então, se a mulher engravida, tem o seu filho, é empregada, o INSS paga. Se ela for uma empregada do microempreendedor individual, é o INSS. E se ela adotar, também é o INSS. E a segurada empregada, ela recebe o salário conforme a quantidade de empregos que ela tem. Então, vamos supor que ela tem 3 empregos. Ela recebe dos 3? Recebe dos 3. Não recebe por filho, tá? Cuidado. Então, se eu tenho gêmeos, vou receber 2 salários porque eu tive gêmeos? Não. A lógica é o seguinte, passando os 4 meses, não vou ter que me virar e sustentar com o meu salário? Vou. Então, não é 4 meses que eu vou ficar no bem bom e receber só porque eu tive gêmeos. Eu recebo com relação aos meus empregos, não a quantidade de filhos. Tá ok? Para a segurada trabalhadora avulsa, é igual a remuneração integral? Um mês. A empregada doméstica, igual ao seu último salário de contribuição. E para a facultativa e para a contribuinte individual, vai ser feito o quê? 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição, apurados num período não superior a 15 meses. E a segurada especial? 1 salário mínimo. E se ela contribui facultativamente, como é que fica o negócio aqui? Segue a regra da contribuinte individual e a facultativa. Inclusive, a segurada que está em período de graça, quando ela está ainda aquela manutenção, ela não está contribuindo para a Previdência Social, está no período de graça. O cálculo também será feito igual à contribuinte individual e à facultativa. Ok? Próximo. Então, os períodos nós já falamos que pode aumentar em 2 meses, tá? E como é que é devido na questão de adoção? Se eu adotar uma criança até 1 ano, quantos meses que eu terei? Quantos meses não? Quantos dias, né? 120 dias. De 1 ano até 4 anos, 60 dias. E daí de 4 a 8 anos, 30 dias. E de 10 anos? Nada, já era, né? Vou trabalhar, ficar bem quieta, não tem direito a nada, não é verdade? Não tem licença, não tem nada, tá? E o benefício, então, como já falamos, por quem é pago, e se o parto é antecipado, a carência é reduzida na mesma proporção. Exemplo, hoje eu começo a contribuir esse mês, né, como facultativo, eu passo a contribuir para a Previdência Social, ok? Referente ao mês de fevereiro, vou pagar lá em março, tá? Lá por abril eu descubro que eu estou grávida. Isso é, se o parto ocorrer normalmente, eu completarei a carência de 10 contribuições que exigidas? Opa, completarei. Mas se meu filho nasce com 6 meses? E aí? Daria tempo de fechar 10 meses? Faltaria pouquinho, né? Ainda não daria tempo. Mas eu vou ter direito? Vou, por causa dessa regra aqui. Vai antecipar. Vou ter direito, sim, ao benefício. Tá ok? Próximo. Salário família, né? O salário família, ele não tem por base de cálculo o salário de benefício, assim como o salário maternidade, tá? Por quê? O salário família, ele já tem uma cota pré-determinada. Não vai se fazer a média dos salários de benefício para apurar. Ele já vai ter uma cota determinada por mês, ok? Então, para os segurados empregados, trabalhadores avulsos e os trabalhadores avulsos aposentados por invalidez, por idade, invalidez em qualquer idade, o aposentado por idade e os demais aposentados aos 65 anos de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos se do sexo feminino, desde que cumprido, claro, os requisitos. Qual é o requisito? Primeiro se fala também novamente de baixa renda, né?
para ter direito ao salário família, tem um determinado valor que ele pode ganhar por mês. Então, o segurado empregado que ganha R$5.000 por mês, contribui no teto da Previdência, e tenha filhos ou equiparados até 14 anos, terá direito ao salário família? Não tem direito, ok? Carência, isenta. Renda mensal, cota determinada. E o início com a apresentação da documentação. Qual que é a documentação? Carteira de vacinação, né, o atestado de vacinação e a frequência escolar. Este que é o documento necessário. Bora para frente. É pago mensalmente na proporção do respectivo número de filhos. Se pai e mãe são considerados empregados, têm direito a esse benefício, são baixa renda, ganham um salário mínimo. Os dois vão ter direito? Os dois têm direito com relação a cada filho. Vocês estão muito bom. Olha, está todo mundo respondendo sim, certo. Todo mundo vai gabaritar ou não vai? Vai, né? Todo mundo gabaritando previdenciário. E o benefício é pago para o segurado pela empresa, pelo órgão gestor de mão de obra para os trabalhadores avulsos, né, com o convênio, e os aposentados pelo INSS, ok? Bora lá agora? O último benefício, devido para os dependentes, pensão por morte. Aqui o requisito essencial é que o segurado morra. Se o segurado não morrer, não tem direito, né? Carência isenta. Renda 100% do valor que o segurado recebia, se aposentado, ou que teria direito de ser aposentado por invalidez. Início, data do óbito, quando requerido em até 30 dias deste. Do requerimento, quando requerido, após 30 dias desse. E da decisão judicial, no caso de morte presumida. O que é morte presumida? O cara desapareceu, está ausente, sumiu, ninguém sabe dele, ninguém vê notícias mais, tá? Está aí, ó, há 1 ano já sumido, então presume-se que morreu, ninguém tem notícia, ninguém sabe o paradeiro, presume-se que morreu, tá ok? Próximo. E caso o segurado tenha preenchido os requisitos para fazer jus às aposentadorias, mas não deu tempo de requerer, seus dependentes têm direito? Tem. Então, se eu hoje completo os meus 60 anos, já tenho 180 contribuições, mas eu não tenho qualidade de segurado, que eu deveria ter para os meus dependentes receberem o benefício. Tá ok? Aí, amanhã, né, hoje sábado, estou aqui, né? Daí amanhã, minha família faz uma festa surpresa. Eu fico tão feliz que eu tenho um infarto. Morro. E aí, meu marido, por exemplo, vai ter direito? Vai, meu marido vai poder requerer a pensão por morte. Porque eu já preenchi os requisitos para uma aposentadoria por idade, mas não deu tempo de ir lá requerer, porque eu morri antes, infartei, né, com a minha festa surpresa. Como não deu tempo, não tem problema. Meu marido pode ir lá requerer e receber a pensão por morte sem problemas. Tá ok? Bora para frente. Dicas. O segurado especial terá direito sempre a um salário mínimo, como falamos, a não ser que contribua facultativamente. A carência do segurado especial é comprovada através da sua atividade. Então, se é exigido 10 contribuições da contribuinte individual para o salário maternidade, ela comprova como? Guiazinha lá do INSS devidamente recolhida, eu paguei. E o segurado especial? Eu trabalhei, vai levar documento da terra, nota de produção, o documento que tiver para comprovar a atividade rural nesses 10 meses. E existem 3 classes de dependentes. Nós temos na primeira, os cônjuges, né? Os companheiros, filhos e equiparados, tá? Daí temos depois, na segunda, os pais, na terceira nós temos os irmãos. Um exclui o outro, isso é, se a pensão por morte, se eu, cônjuge, recebi a pensão por morte do meu marido, tá? Meu marido até sustentava a mãe dele. Aí dá 1 mês, eu fico tão triste, eu acabo morrendo também, de tristeza, né? Porque eu perdi meu marido. Dá para passar para a mãe dele? Não dá, morreu comigo a pensão, tá ok? Bora para frente? Tendo na dissolução do casamento, quanto na união estável, se ficar garantida a pensão alimentícia para o ex, esse ex continua dependente, tá? Isso é, vai concorrer com o atual companheiro, com o atual cônjuge, tá? Então, se recebe pensão alimentícia, continua dependente. E a aposentadoria por idade poderá ser reduzida, como eu já falei, em 5 anos, para os trabalhadores rurais, e tempo de contribuição, 5 anos de contribuição para os professores. Bora para frente.
As contribuições previdenciárias do contribuinte individual para a comprovação de tempo de contribuição para fins de concessão de benefícios serão exigidas a qualquer tempo. Isso quer dizer o quê? Se eu sou contribuinte individual, eu exerci uma atividade como contribuinte individual, mas não paguei. Posso recolher depois, em atraso? Posso, eu posso recolher em atraso. Tá ok? Então, qualquer tempo para contar como tempo de contribuição, para contar para minha aposentadoria, eu posso. Ok? Então, vamos finalizar agora com prescrição e decadência. Tenho em mente o seguinte. Primeiro aqui a gente vai falar da prescrição e decadência referente à contribuição social. O que é contribuição social? É o que eu estou pagando para o INSS. O que eu, segurada, pago, o que o empregado paga, tá? O que a empresa paga, contribuição social. Meus queridos, quem hoje é o credor dessa conta? É a Receita. A Receita hoje não é ela que faz a cobrança, arrecada tudo? Ela é o órgão que vai arrecadar, tá? Quem vai pagar? Quem é o devedor? Eu, uma empresa, tá certo? Então, quando a gente fala ali, ó, constituir o crédito relativo às contribuições sociais a partir da data da ocorrência do fato gerador, o que é constituir? Ela vai formalizar que você está devendo. Nossa, como é seu nome? Tiago, você está devendo. Formalizou. Você está devendo, você não pagou suas contribuições e dias. Tá? Ela está formalizando isso. A decadência, então, para ela constituir os créditos a partir da data do fato gerador. Qual que é o fato gerador? O dia que você deveria ter pagado. Quando você deveria ter pagado essa contribuição. Né? Surgiu a obrigação de pagar. Isso é o fato. A decadência é de 5 anos. Agora, o direito para ela, a partir dessa Constituição, para ela cobrar, ela tem a prescrição de 5 anos. Arruma aí, tá decadência ali, né? Risca ali a decadência no teu material e coloca prescrição, não é decadência. Esse prazo para cobrança judicial é prescricional. Então, quando a gente falar, no material está certo? Só ali que está errado? Tá bom, então. Então, não risca nada, continua assim, tá? Decadência é o perder o direito, tá? Então, eu perdo o direito de constituir, de fazer alguma coisa. A prescrição, eu estou perdendo o meu direito de agir, de ação, de entrar com uma ação na justiça, de brigar na justiça. Tá? Então, quando a gente fala de contribuição social, sossegado. Os dois são 5 anos. Tá ok? Manda ver para o próximo. Agora, com relação aos benefícios, gente, isso aqui é muito decoreba, essa prescrição e decadência. Por isso eu falo, leva o material amanhã, um minutinho antes, dá uma lida só, que daí você grava. Você não vai esquecer, na hora da prova, você, acabei de ler isso aqui, agora eu sei marcar. Tá? Você decoreba, se cair, vai cair decoreba. Como que vai cair? Revisão do ato de concessão de benefício, a contar de quando? A partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, decadência de 10 anos. Então, isso aqui é para eu que sou segurado, eu que sou beneficiário, e no INSS pedir uma revisão do meu benefício. Prazo de 10 anos. Enquanto o INSS tem o prazo para anular o ato administrativo que tenha decorrido efeitos favoráveis aos beneficiários, da data em que forem praticados, salvo má-fé, decadencial de 10 anos. Como assim, salvo má-fé? O que é uma má-fé? Eu cometi uma fraude. Então, daquele jeito, para receber a pensão por morte, o que a gente faz? Eu e meu marido, a gente combina. Maridão, some, tá? Desaparece, faz de conta que você está morto. Aí eu dou jeitinho, vou lá na justiça, peço ausência, tá? Morte presumida. Vou lá requerer a pensão por morte, depois te encontro lá na Europa. Para a gente torrar o dinheiro, tá? Isso é o quê? Eu estou fazendo uma fraude, não estou? Estou fazendo algo ilegal, tá? Aí, não conta. Ação para receber prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social da data em que deveriam ter sido pagas, salvo o direito de menores, incapazes e ausentes. Esses são protegidos? São, tá? Então, para eles não vai ocorrer prazo. Tá certo? Não vai ocorrer um prazo que nem os outros 5 anos. Fica suspenso até que eles tenham a capacidade. Prescricional de 5 anos. E as ações referentes às prestações decorrentes de acidentes de trabalho, da data do acidente, quando resultar morte ou incapacidade temporária, ou da data em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou agravamento das sequelas, prescricional de 5 anos.
Então, quando a gente tratar de benefícios, de prestações previdenciárias, decadencial é 10 anos, prescricional é 5 anos. Tá ok? Isso aqui é decoreba. Como é que vai cair isso aqui? Como que pode cair? Pode chegar assim, ó, o prazo para a revisão da concessão de benefícios será a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação. Tá? É isso que vai cair. Vai te colocar qual o prazo prescricional, se é 10, se é 5 anos, e vai jogar com o início. É isso que pode aparecer na sua prova. Por isso, leve esse material, dá uma lida lá na hora, tá ok? Dá uma lida na prova, um pouquinho antes da prova, leva esse material de apoio que está bem legal, dá uma olhada que vocês conseguem matar a questão de prescrição e decadência e não perder uma questão na tua prova. Tranquilo, meus queridos? Depois tem uma mega super aula com o professor Marcon também, tá? Para fechar bonito o previdenciário. E vamos gabaritar previdenciário? Vamos gabaritar previdenciário. Todo mundo lá sendo colega da mamãe no INSS, tá certo?